Pois é, minha gente, muitas pessoas têm dificuldade em escrever um texto dissertativo argumentativo. O engraçado é que as ideias chegam para quase todo mundo. E o engraçado também é que existem os textos motivadores nas redações que você vai fazer para Enem, para concurso, etc. Existem isso lá. O problema das pessoas é como colocar essas ideias que vêm emboladas no papel. E qual vai ser a minha função aqui? Desembolar essas ideias que chegam emboladas na sua cabeça, para que você coloque isso aí numa folha de papel, entregue ao examinador, ele discorra ali o que tiver, lê, analisa e dê uma boa nota para você. Mas boa nota, eu estou dizendo, é boa mesmo. É nota excelente para você, ok? Então, qual vai ser a função, professor, desse curso? Qual vai ser o objetivo? Desembolar as ideias que chegam aí dentro de uma estrutura lógica. Vamos nessa, então? Primeiramente, olha o título, a proposta. Descubra como montar a sua redação. Como montar a sua redação? Primeiramente, tudo começa no início. Não é assim que seus professores sempre falavam? Olha, redação tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa proposta minha para você também tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Alguns falam assim, início, meio e fim. Aqui também vai ter início, meio e fim. Agora, o grande segredo é o seguinte. Na introdução que você faz, você tem que observar se lá tem 3 elementos fundamentalíssimos, que é, das 3 partes, o contexto, o tema e tese. Professor, tem que ter tudo isso lá na introduçãozinha, tem que ter, e o examinador vai ver se você colocou os 3. Compreendeu? Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que esse contexto? Vamos lá. A contextualização, o contexto é onde se apresenta o tema ao leitor. É possível começar definindo os conceitos principais, fazendo um percurso histórico, fazendo alusão a algum acontecimento recente. Há várias formas de se começar a redação, como quando queremos começar um diálogo. Alô? Não é? Então vamos ver. Eu vou mostrar a você como é que é esse contexto aqui. Veja o que acontece no contexto. A Naira Alves escreveu essa redação, tá? Aqui. Para ficar mais bonitinho para você, nós fizemos o seguinte. Colocamos as 3 partes. Essa primeira parte aqui é chamada contexto. No Brasil, apesar de a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, garantir acesso à cultura a todos os brasileiros, olha, na introdução tem que citar qualquer coisa, por exemplo, um fato histórico, tem que citar a Constituição cidadã, né, a Constituição brasileira, tem que citar um pensamento, tem que citar um autor, tem que citar um livro, tem que citar um filme. Cite alguma coisa, pelo amor de Deus, quando você começar a fazer a sua redação. Tem que citar. Professor, se eu não citar, sua redação não vai ser tão valorizada, sabe por quê? Porque você precisa apresentar repertório. E olha, na segunda competência de redação nota 1000 do Enem, vale 200 pontos essa questão do repertório aí, ok? Então, cuidado com isso. Então, essa aqui, ela citou, Constituição Federal de 1988. Tem que citar. Agora vamos voltar aqui a outra parte. Tem que ter o tema. O que é o tema? O tema é a proposta, a ideia núcleo, proposta como enunciado, ou seja, a abordagem principal sobre a qual vai discorrer. Você citou alguma coisa? Citou? Tudo bem. Depois você vai fazer o seguinte. Olha o que a Naira fez aqui, ó. Nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema. Ela está dizendo que no Brasil, muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa. Atenção, hein? O que ela começou a fazer aqui na introdução? A Constituição brasileira garante acesso à cultura. O que ela fala aqui, ó? Muitos cidadãos não têm esse acesso. Entenderam? Ela cita alguma coisa, depois fala assim, não tem, essa é a tua realidade, esse é o tema, Aqui, olha, eu até coloquei, ó, nota-se que muitos cidadãos não usufruem dessa prerrogativa, tendo em vista que uma grande parcela social não tem acesso ao cinema.
citou alguma coisa que depois você vai falar do tema. Oi, tem gente que fala cidadãos, viu? É cidadãos mesmo. Bom, agora a terceira parte da introdução. Tese. Citou um contexto. Falou que a realidade não é essa. Aí você vai falar assim, mas precisa melhorar? Mas precisa melhorar? Como você precisa melhorar? A tese trata do ponto de vista do autor do texto. É a sua visão sobre o tema proposto. Positivos, negativos, etc, etc, etc. Tá. Como é que a Naira fez isso, hein, gente? Como é que a Naira fez isso? Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, citou a Constituição. Isso não acontece. Mas tem que acontecer. Então, o que ela faz? Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes do poder público e das instituições de ensino a fim de assegurar a igualdade de acesso ao universo cinematográfico. Ela dividiu em 3 partes. Citou que a Constituição Federal garante. Ela citou que não é assim que tem acontecido. E aqui ela falou assim, precisa acontecer. Isso é lindo, gente. Olha como é que ficou aqui as 3 partes que o examinador vai ver da sua redação. Citou que a Constituição garante. Muitos não usufruem dessa prerrogativa. Tá. Dessa forma, esse cenário comprometedor exige ações mais eficazes. Dessa forma, assim sendo, por isso, ok? Você apresenta as 3. Então vamos ver aqui. Eu vou mostrar para você a introdução da redação de um aluno que às vezes pensa que fez uma boa redação e não está ruim mesmo não, mas não seguiu o meu conselho. Veja bem, aluno meu, tá bom? Que não seguiu o meu conselho, por isso eu não coloquei o nome aqui. É notório que nos dias de hoje, a população brasileira já perde em números para a quantidade de aparelhos celulares dentro do território nacional. Né? A quantidade de aparelhos, a população perde para a quantidade de aparelhos, ou seja, tem mais aparelhos do que população. Ele está certinho, está certinho. Agora, essa realidade exige uma reflexão sobre o que pode ser aproveitado de positivo nesse novo processo de relações interpessoais e o que se deve evitar em tempos de tamanho desenvolvimento. Muito bacana. Aqui, olha, nos dias de hoje, o número da população perde para o número de celulares. Bacana. Essa realidade exige uma reflexão sobre o que pode ser aproveitado de positivo e negativo nessa situação. Bacana também. Mas eu pergunto a você, onde está o contexto aqui? Cadê o contexto? Cadê o tema e a tese? Você coloca o seguinte, ele colocou o tema. Nos dias de hoje, a população brasileira já perde números para a quantidade de aparelhos celulares. Perde. É verdade. Isso é o tema. Qual a tese? Qual a tese? Essa realidade exige uma reflexão sobre o que pode ser aproveitado de positivo e de negativo dentro dessa questão de uso de aparelhos celulares. Entendeu? Então ele tem 2 elementos aqui. Ele falou que atualmente é assim, mas precisa fazer uma reflexão. Bacana, mas não citou o contexto. Sabe aquela pessoa, sabe quando aconteceu de você fazer uma redação pensando que arrebentou a boca do balão na redação e depois ia uma nota ruim? É essa aqui, ó. Não está ruim, não tem erro de português. Uma coisa bacana que ele fez aqui, ó. Essa realidade exige. Não é esta, todas as vezes você for retomar alguma coisa, é essa com 2 S's, não é esta com T de tatu. Então ele retomou bacana aqui, mas ficou faltando repertório, ok? Você tem que fazer a interdisciplinaridade, que está lá nos 200 pontos da competência 2. Tem que citar de qualquer jeito. Então vai a minha prova para você já na introdução.
Introdução é o começo. Parabéns. A introdução é composta de quantos elementos? 3. Quais são esses 3 elementos? É difícil, hein, gente? Nada, né? Quais são os 3 elementos? Contexto, tema e tese. O que é o contexto? É o momento em que você cita um fato histórico, ou você cita um pensamento, ou um pensador, ou um livro que tenha a ver aqui com o tema, ou um filme que tenha a ver com o tema, ou uma série que tenha a ver com o tema, ok? Ou a Constituição Federal, que é chamada de Constituição Federal, é chamada de Constituição Cidadã. Eu vejo nessas provas colocando tudo enquanto é nome. Carta Magna, mas tem que citar. Então, ela vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Olha que bacana, gente. Contexto, o tema e a tese. Aí a gente vai respeitar isso aqui, ó. 3 partes: contexto, o tema e a tese. Eu vou falar isso e fazer exercícios com mais detalhes no nosso curso completo. Aqui é um cursinho, é um mini curso com as dicas principais, espero que vocês já tenham entendido. Só que no curso nós vamos ter exercícios. Seria o momento de eu passar para vocês algumas introduções, pedir para você fazer algumas introduções, ok? Sobre isso aqui. Então, mas isso está no nosso curso completo. Não tem jeito de fazer o curso completo aqui em poucos minutos, né? Hoje já tem 10 minutos que eu estou falando aqui, ok? Aí entra a segunda parte, que é o desenvolvimento. É o meio. O desenvolvimento é a fundamentação teórica por meio de argumentos, fatos, exemplos, citações, alusões, articuladores persuasivos, convincentes. É a sustentação dos argumentos expostos na introdução. Você não entende muito quando a gente fica falando só dessas coisas mais teóricas, não. É fundamentação teórica por meio de argumentos, fatos, tá. A gente coloca bonitinho aqui, bacaninha. Mas vamos ver na prática como é que isso acontece. Olha, na introdução, esse aluno, por exemplo, fez o seguinte. Ele colocou aqui, ó. Durante a primeira metade do século XX, gente, que gracinha aqui, ó. O contexto. As obras cinematográficas de Charlie Chaplin, olha que beleza o contexto. Atuaram como forte difusor de informação e de ideologia contra a exploração e autoritarismo no continente americano. Tá bom, citou. Agora o tema. No contexto atual, o cinema permanece como importante veículo de conhecimento, mas no Brasil não há acesso democrático a essa mídia, em decorrência das disparidades socioeconômicas, as quais fomentam. Vamos parar por aí. Aqui, ó. Aqui, gente. Gente, pelo amor de Deus, vê se você está entendendo. Contexto. O tema é que no Brasil não há acesso. Ele fala por que não há acesso. Por causa de 2 coisas. A elitização dos ambientes de entretenimento e da falta de investimentos. Ok? Ele fala. E no finalzinho ele fala assim. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração dos telespectadores para facilitar o contato de filmes proeminentes na introdução. Gente, professor, você está falando da introdução de novo. Estou falando mesmo. Porque na introdução ele citou dois argumentos que ele vai ter que falar no desenvolvimento. Ele disse que no Brasil não há acesso por causa de 2 coisas. Por causa da elitização, 2 fatos, nem coisas, não. Por causa de 2 fatos. Quais são os fatos? Elitização dos ambientes. Só se vê cinema em shoppings. É ou não é, gente? É só shopping. Só shopping. Pode ser que na sua cidade aí tenha um cinema aí e tal, mas a maioria das vezes só shopping. 99,9 diríamos, né? E da falta de investimento em exibições populares. Ok? As quais são realizadas em prédios precários e nem são divulgados. Então tem 2 problemas: elitização e falta de investimento em salas de cinema. Aí, no desenvolvimento, ele vai ter que falar sobre cada um dos 2. Então a introdução tem 3 partes, mas na introdução tem que ficar visível sobre o que ele vai discorrer. Então ele vai discorrer. Ele disse que no Brasil isso não acontece, é o tema. Por causa da elitização e por causa disso.
No começo aqui ele vai ter que falar sobre a elitização, que é a sustentação desse argumento 1. E daqui a pouquinho, na próxima tela, nós vamos ver esse argumento 2. Essa questão aqui, falta de investimento. Então, aqui, nós vamos falar só sobre isso aqui, ó, elitização dos ambientes. Tá? Tendo em vista a elidade solicitada, destaca-se crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço e tal. Aí vai escrevendo, dessa forma, para uma grande parte dos brasileiros, o entretenimento e aprendizado por meio das obras cinematográficas, como visto no início do século XX, se tornam inviáveis. Por causa de quê? Restringindo o contato com os novos ideais e inibindo a mobilização da sociedade em prol de seus valores. Inviáveis por quê? Porque há uma elitização, ok? Quem dera eu pudesse falar um pouquinho mais com vocês aqui, né? Pena que seja um mini curso, mas tem que ficar as duas partes. Elitização, agora, falta de investimento. Vamos ver se está certinho. Olha aqui, sustentação do argumento 2, e eu deixei aqui a mesma introdução. Aqui está falando falta de investimento, vamos ver. Além disso, a insuficiência de recursos destinados a exibições em teatros populares é um fator que dificulta a democratização do ensino no Brasil. Aí, gente, ele cita Steve Jobs, né, Apple, etc. Por quê? Por quê, gente? Porque tem que a interdisciplinaridade, não é verdade? Então ele vai citar isso aqui para mostrar para o examinador que está citando. Aí ele diz, né, que tem investimento para garantir o contato com os filmes essenciais para a instrução e para a integração dos indivíduos. Então aqui ele vai dizer, se você olhar com o tempo, né, e esse material vai estar disponível para você imprimir também, ok? Então você vai poder falar sobre isso. Então aqui, ó, no primeiro foi elitização, agora está falando sobre falta de investimentos. Então ele cumpriu direitinho os dois papéis. Quando eu comecei a falar aqui, eu falei que a questão dos celulares, né, quais são as causas e as consequências. Então aqui ele teria que falar no desenvolvimento. Quais são as causas, quais são as consequências, nós vamos ver isso na próxima aula. Tá bom, gente? E aí nós vamos passar para a conclusão. Primeiro eu disse, revisando a minha aula, a introdução tem 3 partes, contexto, tema e tese. Só que ali você tem que deixar 2 ou 3 argumentos para você falar sobre eles no desenvolvimento, ok? E aqui, volta, o que é isso? Aqui na conclusão você está fechando. Como é que você vai fechar? A conclusão também tem 3 partes. Introdução, 3, hein? Contexto, tema e tese. Desenvolvimento, 2 parágrafos. 2 parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução. 2 parágrafos para o desenvolvimento, falando sobre cada um daqueles 2 argumentos que você citou na introdução. E você fecha um parágrafo para a conclusão. Ou seja, nós temos 4 parágrafos dentro dessa proposta que eu criei para você. Atenção, nós temos 4 parágrafos para resolver qualquer redação que for explorada em qualquer concurso Enem. 4 parágrafos, você resolve sua vida. Introdução, aqui as 3 partezinhas. 2 parágrafos para o desenvolvimento, né? Você vai falar cada um dos argumentos. E a conclusão. Só que na conclusão tem que ter 3 negocinhos aqui. Ou seja, 3 partes. Quais são as partes? Ó, retomada do assunto. Eu vou ficar falando nessa retomada aqui. Marca o início da conclusão, quando se reitera a síntese da tese. Tá, você não vai entender muito isso aqui agora, não é? Propósito de intervenção. O papel de segmentos sociais como agentes que podem intervir para solucionar. Tem que ajudar a resolver o problema. E aqui, mensagem de esperança. É necessário que isso aconteça para sermos felizes. Você vai depois ter isso nas suas mãos também, tá? Só para explicar melhor aqui. Essas 3 partes sobre as quais eu falei ali. Eu não gosto muito de ficar demorando aqui, não, porque eu gosto que você vá direto ao assunto. Mas tem que ter isso aqui para nós termos um mecanismo didático, para você ver com o tempo depois, já que aqui é um mini curso, não é? Então vamos lá.
A conclusão tem 3 partes. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Mas já não falou lá em cima que a intolerância religiosa é um mal? Você está voltando ao assunto? Estou voltando na conclusão. Certo? Olha, a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Você está reescrevendo isso aí. Então, vamos lá? Isso aqui é a retomada. Marca o início da conclusão quando se reitera, confirma o que você falou lá. O assunto é sério então, hein? Há que se pensar nisso então, hein? Tudo bem. Então você fez isso. Infere-se, conclui-se, portanto, deduz-se, portanto. Aí vem o quê? Vem isso aqui, ó. Proposta de intervenção. Primeira coisa que o examinador vai olhar na sua redação. Ele bate o olho assim e vê. Cadê as soluções que esse aluno está apresentando para o assunto? Cadê as soluções? Cadê as soluções? Está entendendo? Cadê as soluções? Então, quais as soluções que esse aqui fez? Sendo assim, sem mudar de parágrafo, porque tem professor meu que já falou no passado assim, olha, quando você mudar de assunto, você muda de parágrafo. Então, se eu falei que a intolerância religiosa é mal para a sociedade brasileira, aqui eu teria que mudar de parágrafo. Não! Você está no parágrafo da conclusão, você retoma, você resolve o problema. Como é que você vai resolver o problema? Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Ainda cabe à escola, já citei 2 segmentos sociais. Qual foi? Governo. Segundo, escola. Né? A Larissa, na verdade. A Larissa que fez isso, nota 1000. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões, suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas do país, diminuindo assim o preconceito religioso. Além disso, ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Olha o que aconteceu. A Larissa citou governo federal, escola. O que o governo federal vai fazer, hein, gente? Vai construir delegacias especializadas. Tá. E a escola? Vai criar palestras. E a sociedade? Vai se mobilizar em redes sociais. Gente, isso é lindo demais. Só que você não pode falar assim, o governo social precisa resolver esse problema que é muito sério. Esses políticos corruptos precisam resolver essas situações. Isso e zero é a mesma coisa. Você precisa falar como o governo vai resolver. Como o governo vai resolver? Construindo delegacias especializadas. Como a escola? Cabe à escola. Aqui. Olha os conectores aqui. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões, suas histórias, tá? Aí ele falou assim, nossa, agora tem que falar alguma coisa, o que a sociedade pode fazer? Então eu vou arrumar um articulador aqui. Ademais, a sociedade, olha que bacana, gente, quando ele falou que é sério, a Larissa pensou assim, sendo assim, para começar a conversa, né, são os conectores, o governo precisa fazer isso. Ainda cabe à escola criar palestras. Bacana, Larissa. Ademais, a sociedade, além disso, a sociedade deve se mobilizar. Você apresentou 3 soluções, mas falando como. Porque tem gente que coloca assim, o governo precisa fazer alguma coisa? A escola também tem o papel de apresentar propostas para ajudar a resolver o problema. Como? Como? A escola vai fazer isso como? A Larissa diz, criando palestras sobre as religiões e suas histórias, visando informar crianças jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito. A sociedade também, cabe, enfim, a sociedade se conscientizar de que tem que resolver o problema. Como? Deve se mobilizar em redes sociais. Por isso é que tem gente
que acha que tem nota boa no Enem, porque fez que o governo precisa fazer isso, a sociedade precisa fazer isso. Mas como? Ó, aqui ó, esse aluno aqui, que eu não coloquei nome, porque tem problema, né? Portanto, é necessário que eles façam uma reflexão profunda sobre a questão. Bacana, começou assim, bacana. É dever da família participar desse processo de reflexão. Como, meu filho? Como? Como? Não falou como? Pois o acesso aos meios virtuais acontece muitas vezes em casa. Ah, mas o que a família vai fazer? Criar meios de se unir, de discutir, de dialogar o problema com seus filhos. A mídia também pode fazer parte desse processo de conscientização. Como fazer parte desse processo de conscientização? Como? Está certo que eles... Está, mas como? Gente, propósito de intervenção assim. Como? Vai resolver o problema. Aqui, vou repetir. Não se canse. A mídia também pode fazer parte desse processo de conscientização. Como? Agora se colocar assim. Por meio de publicidades, por meio de movimentos, de ações concretas que ajudem a conscientizar as pessoas por meio de bons exemplos, etc. A mídia pode fazer isso. Não pode falar que a mídia tem obrigação, não. Como a mídia vai resolver? E depois, além da própria sociedade, citou 3. Que beleza! Você citou 3 mesmo? Você citou família? Ótimo! Você citou mídia? Ótimo! Você citou sociedade? Ótimo! Como? Olha o que a sociedade vai fazer. Que não pode assistir a tudo isso como se fosse um processo normal trazido pelas novas formas de tecnologia e, naturalmente, das novas formas de comunicar pelas redes sociais. Não. A sociedade também tem que se mobilizar. A sociedade tem que requerer seus direitos. A sociedade tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. Como vai fazer? Ok? Então, além da própria sociedade que não pode assistir tudo isso, como se fosse um processo normal trazido pelas novas formas de tecnologias e, naturalmente, das novas formas de comunicar pelas redes sociais. Como a sociedade vai fazer isso, você não contou. Só disse que ela não pode assistir a tudo isso. Mas isso é a forma de resolver? A sociedade não pode assistir a tudo isso? Como se fosse um processo normal? Não, como ela vai fazer? Eu estou batendo nessa tecla para você ser feliz. Esses segmentos sociais que você cita para resolver problemas, você notou que a Larissa citou o governo federal, a escola sociedade? Eu vou vir no meu curso, nós vamos ver a questão do chamado GOMIFES para você decorar. Não dá para falar tudo aqui por causa do tempo, já que é um mini curso, não é? Você vai citar o que o governo pode fazer e como. O que as ONGs podem fazer e como. O que a mídia pode fazer e como. O que o indivíduo pode fazer e como. O que a família pode fazer e como? O que a escola pode fazer e como fazer? O que a sociedade pode fazer e como? A Larissa sabia disso. O que ela fez? Ela sabe disso. Ela citou o governo, está aqui, parabéns. Ela citou escola, está aqui, parabéns. Ela citou sociedade, está aqui, parabéns. Isso aqui é uma dica que eu dou para você no meu curso completo, né? Já que isso aqui é um mini curso. Uma dica que eu dou completa para você ter que colocar pelo menos 2 ou 3 dentro da sua conclusão. Tá? A Larissa colocou 3. O nosso aluno aqui na frente também, ele colocou aqui, ó. Ele colocou família, parabéns, viu? Até colocou mesmo aqui, ó. Família, está aqui, família. Ele colocou mídia, parabéns, está aqui a mídia. Ele colocou sociedade, parabéns, está aqui a sociedade. Qual o pecado, então, professor, nessa conclusão do aluno? Ele não colocou como. Esse é o grande problema. As pessoas citam, mas não colocam como. A escola vai promover palestras, teatros. Aí é como! Aí é como! Entenderam? A escola precisa fazer alguma coisa. Não é como. Como vai fazer? Estou batendo nessa tecla. Ok. E para finalizar nosso encontro de hoje,
Existe o que nós chamamos de mensagem da esperança. É essa aqui, ó, mensagem da esperança. A conclusão fecha a produção textual como uma espécie de mensagem de esperança. Como assim a mensagem da esperança? Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse orgulhar. É porque ela citou no texto Brás Cubas lá em cima e falou assim, ó, só para lembrar o examinador que citou Brás Cubas de novo. Sabe o que você tem que fazer aqui na conclusão? O beijinho. Porque você fala assim, ó, o mal o governo tem que fazer, tá, a escola tem que fazer, tá, a sociedade tem que fazer, e pronto? Não. Aí você vai fazer o seguinte, quais os efeitos disso? A sociedade, assim poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido. É o beijinho. Sabe quando tem um filme e tem um beijinho lá na final? E viveram felizes para sempre? Lembra das histórias? Você sabia que a sua redação tem que ter um final feliz? Final feliz? Sim, você é um resolvedor de problemas para essas provas de concurso, de vestibular, de Enem. Sabe por quê? É colocado um problema para você, você resolve o problema apresentando as soluções e fala assim no final, desse modo poderemos viver em uma geração promissora. Não é só falar assim, o governo tem que fazer isso, a escola tem que fazer isso, a mídia tem que fazer isso, toma examinador. Não, assim podemos viver em paz. É a chamada mensagem de esperança. Nós temos 3 partes aqui então dentro da conclusão. Temos a retomada. O que é a retomada? Lembrar ao examinador que eu sei do assunto. É um papel, é um mal para a sociedade, tá? Quem vai fazer? Como? E depois, assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente. Aí fecha com chave de ouro. Olha o que fez o aluno aqui também. Olha aqui, gente, que pena não ter feito como. Aqui, ó. Ações concretas precisam ser tomadas urgentemente para que não tenhamos em um futuro próximo uma geração linda. Opa, você não está resolvendo o problema. Tem gente que termina com assim, onde vamos parar com o Brasil desse jeito? Onde o mundo vai parar? Vai explodir? Ué, isso é solução de problemas? Você é um resolvedor de problemas. Você não pode falar assim, um futuro próximo, uma geração alienada. Não, não. Você tem que fazer uma geração que vai poder refletir sobre a vida e sobre a sua permanência aqui na Terra de forma digna. Não é falar assim, onde vamos parar? Tem gente que termina a redação, sabe com o quê? Com ponto de interrogação. Meu filho, você é um resolvedor de problema. Vai colocar interrogação no final da sua redação? É para resolver problemas, a conclusão. Resumindo, para nós terminarmos a aula de hoje, então. Introdução, 3 partes. Contexto, tema e tese. Você vai imprimir isso aí, tá bom? Se você ou assistir de novo a essa minha apresentação. Desenvolvimento. 2 pontos que você citou lá na introdução. E conclusão, 3. Retoma o assunto. Esse problema da droga é sério, tá? Como resolver esse problema? A família, o governo, a escola, tá? E depois, assim poderemos ter no futuro uma geração digna. É a mensagem da esperança. Espero que você tenha entendido essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro contato aqui. E nós vamos continuar falando, então, tá? Nessa próxima aula, das estruturas. Não acaba por aqui não, senão fica muito teórico, ok? Eu aguardo você então.